O vídeo começa com Nate abordando essa garota. Ele fala que ela é muito linda e pergunta o seu nome. Ela responde que ele não precisa de saber. Nate pergunta se ela tem algum namorado e ela fala que não é da conta dele. Ele pede para pegar o número dela, mas a mesma responde que ele não tem as qualidades que ela espera e não aperta a mão dele e sai andando. Em seguida, o Nate aceita o fora da garota e vai na direção do seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, a mulher vê a burrada que tá fazendo e vem atrás dele dizendo que ele arrasa com esse carro. E fala que deveria tentar algo novo para eles se conhecerem melhor. Nate pergunta se ela é da cidade e ela responde que não, que ela é de Hollywood. Ele então pergunta se ela tem namorado e a mesma responde que não tem mais. Nate então pergunta se ela tinha minutos atrás e ela responde que isso é um pouco complicado. Na sequência, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. Nate então pergunta o que ela gosta de fazer e a mesma responde que gosta de ações imobiliárias e mercado financeiro. Nate fala que é um especialista nessa área e que pode ensiná-la a aprender tudo sobre isso. A mulher fala que gostaria muito de aprender. Em seguida, ele pergunta quais os planos dela para hoje à tarde e ela fala que não era nada demais. Nate então convida ela para entrar no carro para eles conversarem lá dentro e a mesma entra no veículo sem nenhuma dificuldade. Já dentro do carro, o Nate pergunta se ela tem mesmo um namorado e a mesma responde que não, que ela está bem solteira. Ele então pergunta o que ela quer fazer agora e ela então responde que quer ir no shopping para fazer compras. Nate então pergunta se ela trouxe dinheiro porque ele está meio quebrado e pergunta se ela não quer ir almoçar primeiro. A garota fala que ele que vai pagar tudo para ela e fala que sim, que eles podem almoçar agora. Ele então dá a sugestão de um restaurante muito barato na cidade. Ela então fala que esse lugar é muito barato e sugere um lugar muito mais caro. Mas a mulher começa a achar ruim e fala que quer almoçar no lugar mais caro. Nate então chama ela de interesseira e fala que ela não é a mulher que ele esperava e que ele não sai com garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. A mulher fala que não é interesseira e que ele não vai arrumar a mulher da altura dela. Nate fala que ele não olha só beleza e pede para ela descer do carro. E no fim ela acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pede licença e pergunta se pode falar com ela. A garota fica assustada e fala que não conversa com estranhos. Joel fala que só está tentando conhecê-la e pergunta se ela tem namorado. Ela responde que não tem namorado, mas também não está procurando nenhum. Joel pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela fala que está ocupada e não está interessada no que ele tem a falar. Em seguida, Joel pergunta se tem algum problema do jeito que ele está vestido ou se ele é feio. A mulher fala que não, que simplesmente ele não faz o tipo dela. Ele fala que pode levá-la para jantar em um bom restaurante e que depois pode levá-la para fazer compras no shopping, mas a mulher fala que não está interessada. Ele então fala que é novo na cidade e está tentando encontrar pessoas para fazer uma boa amizade e que achou que ela poderia ser uma boa amiga para ele. E pergunta se não pode pegar pelo menos o seu Instagram ou seu telefone. E novamente a mulher trata ele com todas as negativas.
Ele continua pedindo ela para passar para ele pelo menos o seu Instagram e fala que ela iria gostar muito de dar uma volta em seu carro. Porém, a mulher fala que ela está incomodada e é melhor ele ir embora antes que ela chame a polícia para ele. Joel então fala que ela não precisa disso e que ele já entendeu o recado e já está indo embora. Ele se despede e vai na direção do seu Corvette glorioso. E na mesma hora, a mulher muda de ideia e vai atrás dele dizendo que ele pode pegar o seu Instagram e o seu número. Joel, vendo o interesse da mulher pelo seu carro, ele pede para ela esperar e pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido assim. A mesma fala que já viu que ele é um cara bem sucedido e gostou muito do seu carro e gostaria de dar uma volta com ele. Joel então pergunta se o carro fez ela mudar de ideia. Ela fala que ajudou sim, mas que ela estava com muito medo de falar com estranhos. E agora ela não está mais com medo. Dentro do carro, depois deles conversarem de relacionamento, ela fala que está procurando um pretendente para levá-la a sério. Joel chama ela fora do carro para dizer algo para ela. Em seguida, Joel leva ela na frente do carro e pede para ela fazer uma dancinha para Joel, mas tive que cortar a cena porque a mulher exagerou demais. Nessa hora, Joel mostra para ela a câmera que está gravando e chama ela de garimpeira de ouro. E fala que ela mesma admitiu o interesse dela pelo seu carro e diz que as mulheres que olham só bens materiais não têm nenhuma chance com ele. Ele a deseja uma boa noite e a mulher que foi interesseira acabou se dando mal. Joel sai acelerando o seu glorioso Corvette. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta o que ela está fazendo e qual o seu nome. Porém, ela olha para ele com um olhar de rejeição e o London pergunta por que ela está olhando para ele desse jeito. Ele então fala que ela tá muito linda com essa roupa e pergunta se ela não quer conhecê-lo. Porém, ela responde que não porque ela tem namorado. Mas quando o London destrava o alarme do Corvette, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela dá meia volta e vem atrás dele perguntando de onde ele é. O London responde que ele é de Nova York. Ela então pergunta se o carro é dele e o youtuber confirma que sim. Ela então fala que gostou muito do carro dele, que gostaria de dar uma volta com ele. O London então pergunta por que ela estava agindo daquele jeito com ele. Ela primeiro fala que não sabe dizer e depois fala que é porque ela estava com muito medo, porque ele era um estranho. O youtuber então fala que tudo bem e pergunta para onde ela estava indo. E ela responde que estava indo embora para a sua casa. Em seguida, ele fala que é novo na cidade e está procurando um bom restaurante para comer e que quer um restaurante bem luxuoso. A garota, então, fala que ela conhece um restaurante muito bom e luxuoso e fala que pode ir almoçar com ele. O London, então, pede para ela esperar e vai até o Corvette para pegar o seu celular. Em seguida, ele pega o número dela sem nenhuma dificuldade. E essa é a mágica que o Corvette faz. Em seguida, ele pergunta se ela está sentindo ele, porque no começo ela foi muito rude. Ela fala que não o conhecia e que agora ela está achando ele muito fofo e que quer dar uma volta e conhecê-lo melhor. London então chama ela para entrar no carro com ele. E ela não perde tempo e entra na máquina de London achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, resumindo a conversa, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, que ela tá solteira e pede desculpas por ter mentido. O London então fala que já sabia que ela não tinha namorado. Ele então pergunta o que ela quer fazer e ela fala que quer ir pro shopping para fazer compras e gastar dinheiro. London então fala que ainda não a conhece, que ela tá parecendo ser uma garimpeira de ouro. Ela então responde para ele que isso não é verdade.
London então fala que ela é sim uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro porque ele não quer mais perder tempo com ela. Ela desce do carro falando mal de London, mas no fim acabou sendo rejeitada pelo London e não passou no teste dele. Começamos o vídeo com o YouTube Kylie abordando essa mulher. Ele pergunta como ela está e para onde ela está indo, e ela responde que ela está bem e fala que não interessa onde ela está indo. Kylie diz que ela é muito bonita, mas que ela poderia ser um pouco mais educada, e fala para ela que não vai fazer ela perder mais seu tempo. Ele a deseja um bom dia e segue em direção à sua gloriosa McLaren. Mas quando a interesseira vê o carro que o cara está, ela volta até sorrindo e vai falar com ele. Ela pergunta se ele é da cidade mesmo, e o Kylie responde que sim. Ela fala que também estava fazendo uma caminhada para manter a boa forma, e foi mal educada com ele e agora quer se redimir. Kylie pergunta o motivo dela ter voltado para vir falar com ele, já que ela não estava interessada em saber onde ele estava indo. E ela responde que percebeu o quanto ela foi mal educada com ele e veio pedir desculpas. Kylie fala que tudo bem e fala que tentou puxar papo com ela porque quando ele viu ela chamou muito a sua atenção e que ela é o tipo de mulher que ele gosta muito. Ele fala para ela que ele está indo almoçar e a convida para ir com ele num bom restaurante. Ela não perde tempo e fala que aceita e fala que eles podem se conhecer melhor. E diz que gostou bastante dele e que ele é um cara bem sucedido, diferente dos outros homens. Ele então abre a porta da McLaren para ela entrar e diz que vai ser muito bom almoçar com ela. E Kylie vai caminhando para entrar na McLaren e fala sorrindo que vai dar o troco nela daqui a pouco. E fala que ela foi interesseira demais. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gosta de comer. E ela responde que gosta de churrasco de carne macia e suculenta. Kylie então diz que conhece a melhor churrascaria da cidade. Depois de alguns instantes de conversa, o YouTube pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está muito solteira. Ele pergunta se ela tem um Instagram, e ela responde que sim. Ele pergunta se pode pegar a sua página no Instagram, e ela fala que sim e posta toda a sua vida lá. O YouTube então fala que está faltando conteúdos na página dela, e ela pergunta como assim. Ele então responde que falta ela postar uma foto em um garimpo com uma pá na mão tentando escavar ouro e chama ela de garimpeira de ouro. Ela pergunta se isso é uma indireta. Ele fala que não é, mas que é uma afirmação e fala para ela descer do carro e fala que não vai levar a lugar nenhum e manda ela escavar ouro em outro lugar e chama ela de garimpeira de ouro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber e acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e dizendo que adorou a tatuagem dela e pergunta o significado. A moça fala que não tem tempo para explicá-lo. O rapaz pede para ela passar o seu número e diz que ele pode mandar mensagem mais tarde. A mulher fala que não tem como, pois ela tem namorado e sai andando sem dar nenhuma moral. O YouTuber então não insiste e vai na direção da sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a garota vê o carro do rapaz, ela volta na mesma hora para conversar com ele. Ela volta perguntando ao rapaz se aquele carro é mesmo dele. O YouTuber então fala que ele é um manobrista. A moça fala que este carro é muito bonito e que eles podem dar um passeio. O rapaz então pergunta a ela o que ela estava indo fazer. A garota fala para ele que estava tentando ir buscar alguma coisa para comer, pois está muito quente e ela queria algo gelado para dar uma esfriada. O rapaz fala que é verdade e que agora um sorvete seria muito bom, e diz que ele gosta de banana split. A garota fala que é bom e fica dando algumas indiretas para o rapaz para entrar no carro. O YouTuber percebe isso e pergunta à garota sobre o seu namorado.
Ela então diz para ele que eles podem dar uma volta sem ter nada a sério e pede o rapaz para entrar logo no carro pois está muito quente. O YouTube então pensa um pouco, mas aceita e fala para ela entrar. A garota entra sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem com ele. Após entrar, diz que o carro do rapaz é muito confortável e está muito fresquinho. Em seguida, Kilo pergunta quando ela fez essa tatuagem, e a mulher responde que há uma semana. O rapaz fala que gostou bastante e pergunta se doeu para fazer, e ela diz que foi bem tranquilo. A moça muda de assunto e pergunta se ele realmente trabalha com aquele aparelho soprando folhas. O rapaz fala que sim e pergunta o motivo da pergunta. Ela fala que este carro deveria ser bem caro e não vê como ele poderia ter comprado só com esse trabalho. O YouTube não responde à garota e muda de assunto perguntando sobre o seu namorado. Ela fica um pouco confusa e fala para o YouTube não se importar com ele e diz que ele não tem um carro como esse. O rapaz pergunta se ela está conversando com ele só por causa do seu carro, e ela responde na lata que sim. O YouTube então diz que ela poderia descer. A moça pergunta o porquê, e ele fala que esse carro não é dele e que ele é apenas um manobrista. A garota fala que já imaginava e fala que ele só fez ela perder tempo, e ela desce achando ruim, mas no fim tomou um fora de Kilo. Começamos o vídeo com Nate chavecando essa belíssima garota. Ele aborda a mulher perguntando como ela está e fala que gostou da cor da roupa dela. E ela agradece. Nate pergunta o nome dela, mas a moça não fala e continua andando. O Nate pergunta por que ela está sendo assim com ele e pergunta se ela namora ou algo do tipo. A garota continua andando e nem ouve o que o rapaz falou. Nate, então sem sucesso, ao tentar conversar com ela, vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece, quando a garota vê o carro do rapaz, fica impressionada e volta na mesma hora para conversar com ele. Ela pede para o YouTube abaixar o vidro, e ele faz o que ela pediu. A moça então diz que ele está arrasando com esse carro, e ele fala que sim. Ela então fala que gostaria de ver o carro inteiro por dentro. O rapaz fala que agora há pouco ela não queria nem conversar com ele. Então ela fala que é verdade, mas é porque ela ficou um pouco com medo dele ter chegado assim de repente. O youtuber então entende e fala que ficou um pouco chateado, pois ela não ter dado um pingo de atenção para ele. A moça fala para ele não levar isso tão a sério e que o importante é que ela está aqui agora. O Nate então fala que sim e pergunta a ela aonde ela estava indo. E a moça responde que estava prestes a encontrar os seus amigos. Nate então pergunta se ele não iria atrapalhar os planos dela. A garota fala que não atrapalha em nada e que ela até poderia ir com ele e diz que as suas amigas irão ficar impressionadas. O Nate entende e fala que agora não está muito afim de ir para a festa, pois chegou há pouco tempo e está querendo conhecer um pouco da cidade. A mulher fala que pode ajudá-lo com isso e diz que conhece lugares maravilhosos. Nate fala que a companhia dela seria muito bem-vinda e fala que está nessa cidade a negócios. A moça acha interessante e pergunta com que ele trabalha. E ele diz que está no ramo de marketing e está em busca de expandir. Ela entende e pergunta a Nate se ela poderia entrar no seu carro. E o Nate fala que sim e manda ela entrar. A garota entra sem pensar, achando que vai se dar bem com o garanhão. Após ela entrar, a garota fala que adora carros assim. Nate então diz para ela que adicionou esse recentemente à sua coleção. E ela pergunta ao rapaz se ele tem muitos carros. E ele fala que apenas uns 7. E a moça acha muito interessante. O youtuber muda de assunto e pergunta a ela se ela namora. E a garota fala para ele que não. Nate novamente pergunta à mulher por que ela não deu atenção para ele.
A moça fala a verdade e diz que não valia a pena, pois estava a pé e eles estavam em níveis totalmente diferentes. O Nate fala que ok, mas pede para a garota descer. E ela fica indignada, perguntando por quê. E ele diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro e só está com ele por causa do carro. A garota fala que isso é óbvio e diz que ela sabe os seus valores e não sai com qualquer Zé Ruela. O YouTube novamente pede para a garota descer. E ela desce achando ruim e fala que o carro dele é alugado, mas no fim acabou tomando um fora. Começamos o vídeo com Damon chavecando essa garota. Ele aborda a mulher perguntando o seu nome e a elogiando, mas ela não dá muita atenção para o rapaz e diz que não está interessada. O YouTube então não insiste muito e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando a mulher vê o carro, ela volta na mesma hora para conversar com ele, mostrando muito interesse pelo Damon. Ela volta perguntando para o rapaz se aquele carro é mesmo dele, e ele diz que sim, que é um dos seus carros. A garota elogia o carro, dizendo que ele é muito bonito. O YouTube agradece, perguntando para a garota o seu nome, e ela diz que o seu nome é Karen. O rapaz então pergunta o que ela estava indo fazer, e ela diz que estava indo para a casa do seu namorado. O YouTube então entende e pergunta o que ela está planejando fazer durante o dia. E a garota responde dizendo que não irá fazer nada demais. Damon então pergunta para a mulher o que fez ela mudar de ideia tão rápido e voltar para conversar com ele. A garota tenta disfarçar, dizendo que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Damon então fala que tudo bem e pergunta o que ela está indo fazer. A mulher então diz que ela conhece vários lugares bons ali perto. Damon fala que vai ser muito bom, pois ele é novo na cidade e não conhece muitos locais. A garota então diz que eles poderiam ir juntos. O YouTube fala que tudo bem, mas antes deles entrarem, ele pergunta para a garota de onde ela é. E ela diz que nasceu na Ásia e se mudou para cá em busca de melhores condições. O Damon então chama ela para entrar no seu carro. Ele ajuda a garota a entrar e ela entra sem pensar duas vezes, achando que irá se dar bem. E após a garota entrar, o Damon também entra no carro. Em seguida, o YouTube diz que ficou chocado dela ter voltado porque ela é muito bonita. A garota então diz que também ficou um pouco surpresa com o carro do YouTube e que para ter um carro desses deve ter muito dinheiro. O YouTube diz que ele é um empreendedor, mas que batalhou muito para ganhar tudo isso. O YouTube então muda de assunto e pergunta para a garota o que ela gosta de fazer. E a mulher responde dizendo que gosta de sair para noitadas, almoçar em restaurantes chiques e que gosta de ser levado em lojas de roupas e que gosta de ser mimada. Mas então o YouTube desce do carro e a garota fica confusa. Ele então fala para ela descer e diz que ela demonstrou ser uma escavadora de ouro. A garota tenta insistir, ficar dentro do carro e insiste com o YouTube para eles darem uma volta. Mas Damon nega e novamente pede para ela descer. A garota continua insistindo para eles dar uma volta e diz que está querendo conhecê-lo melhor. O YouTube abre a porta do carro e a garota desce achando ruim. Damon então fala que ela pode continuar com seus planos. A garota fala que eles poderiam dar uma volta e se dar bem, mas o YouTube novamente nega e volta para o seu carro. E a garota vai embora achando ruim, dizendo que o carro do rapaz deve ser alugado. Mas no fim, acabou tomando um fora do Damon. O vídeo começa com um rapaz se passando por um morador de rua. E quando passa uma bela moça, ele aborda pedindo ajuda com dinheiro. A garota então vem para perto do rapaz e ele pergunta qual o nome dela. Ela fala que seu nome é Britney e a mulher então pergunta para o rapaz o que aconteceu para ele ficar naquela situação. E ele fala que estava em uma missão no exterior e quando voltou para sua casa percebeu que sua esposa não estava mais com ele e também tinha pegado seus bens e todo o dinheiro e todos os carros que ele tinha. A moça então pergunta quanto tempo eles estavam juntos e o rapaz fala para ela que já há uns 4 anos. Ela então pergunta para o YouTuber de onde ele é.
O rapaz fala que ele é da Califórnia e só veio para cá para ficar com a pessoa que amava e diz que eles estavam quase casando. A mulher fala que sente muito pelo rapaz e motiva dizendo que ele irá conquistar tudo que ele perdeu e vai encontrar outra pessoa e o ajudar a se erguer de novo. Ele agradece a garota e pergunta como ela vai. Ela diz que anda muito ocupada com seu filho, mas que está tudo bem. O YouTube pergunta se ela é mãe solteira e a mulher confirma que sim. O rapaz então tenta devolver o dinheiro dela e fala que ela irá precisar. Mas ela fala que não precisa e que ela tem um ótimo emprego e consegue dar uma boa vida para o seu filho, e quando vê alguém precisando de ajuda, sempre tenta ajudar de alguma forma. O rapaz agradece a mulher e fala que o mundo precisa de pessoas como ela e pergunta quantos anos o filho dela tem. A moça responde que ele tem 2 anos. O rapaz então entende tudo que ela disse. A garota então pergunta se o rapaz não poderia tentar chamar a polícia para sua ex. O rapaz fala que não, pois quando eles juraram o casamento, ele assinou uma folha onde seus bens também seriam de sua esposa. O rapaz elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda e pergunta se ela faz academia. A garota agradece e fala que faz sim academia. O YouTube muda de assunto e pergunta para ela se ela tem um carregador para emprestar para ele para carregar seu celular. A garota diz que tem em seu carro e ele pode carregar lá caso queira, e se oferece para comprar uns cobertores melhores para o rapaz. O rapaz recusa os cobertores e diz que o seu já está bom. Em seguida, eles vão em direção ao carro de luxo do YouTuber. O rapaz então deixa suas coisas ali acima do carro e eles conversam lá um pouco. Então a garota pergunta o porquê dele estar ficando ali com um carro desse. O YouTube fala que só está fingindo e que aquele carro realmente é seu, e revela para a moça que era um teste social e que ele queria ver se ela ia ser uma interesseira. A mulher fica surpresa e também mostra o seu carro para o rapaz. O rapaz agradece a boa ação da garota e devolve o dinheiro para ela. O YouTube pede para ela passar o seu número. A mulher coloca seu número no celular do rapaz e devolve para ele. Ele mostra a câmera para a garota e pede para ela falar o seu Instagram em seu microfone escondido, e ela fala. O rapaz então pergunta para a garota o que ela gosta de fazer e ela diz que é sair para comer. O YouTube então diz que depois ele irá chamá-la para eles ir comerem algo juntos, e a garota aceita sim. Em seguida, novamente, o rapaz agradece a ação dela e se despede da moça e vai embora. O vídeo começa com Nate abordando essa bela garota para fazer o teste da interesseira com seu Lamborghini. Ele aborda a garota perguntando como ela está. A mulher diz que ela está muito bem. O YouTube pergunta o nome dela e ela diz que seu nome é Eva. O rapaz diz que seu nome é Nate e tenta se apresentar para ela e fazer uma conexão, mas a garota diz que ela namora. O YouTube pergunta se pelo menos poderia pegar o número dela, mas a garota fala que não e que ele não faz o tipo dela. O YouTube então desiste de tentar conversar com ela e vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é assim que a mágica acontece. A garota, quando vê o carro do rapaz, fica impressionada e vai logo querendo conversar com ele. Ela pergunta se aquele Lamborghini é mesmo dele. Ele diz que sim, que esse é um dos seus brinquedinhos. A garota elogia o carro de Nate e então pergunta se ela poderia dar uma volta com ele em seu carro. Mas logo o rapaz questiona, dizendo que ela tinha falado que ele não faz o tipo dela. Mas a mulher fala que ele não fazia o tipo dela antes e que estava a pé, e agora ele faz sim. Nate não fica muito surpreso com a resposta dela e continua conversando com a garota. O rapaz então pergunta para ela se o seu namorado não ficaria bravo dela estar saindo com outros caras, mas ela diz que seu namorado não precisa ficar sabendo. Ele fala que tudo bem e pergunta para a garota o que ela estava a fim de fazer. A mulher diz que eles poderiam sair por aí para comer alguma coisa e ir para ela lhe mostrar alguns lugares. O Nate aceita e fala para ela entrar no carro. No
E sem pensar duas vezes, a garota entra no carro achando que vai se dar bem com o Nate. Após eles entrarem no carro, o rapaz pergunta o que ela estava indo fazer quando ele a abordou. E ela diz para ele que estava indo encontrar com seu namorado. Nate muda de assunto e perguntam com que a garota trabalha. E ela fala para ele que não trabalha, mas que está cursando medicina. O YouTube então pergunta aonde a mulher mora, e ela diz que mora ali perto, a uns 2 quarteirões. O YouTube entende tudo e pergunta há quanto tempo ela namora. A mulher fala para ele que iniciou seu namoro há 1 ano atrás. Nate então começa a contar sua história para ela e fala que sua namorada o abandonou quando suas condições não eram muito boas e que agora que ele tem uma vida luxuosa está procurando uma companheira. Mas ela demonstrou ser uma mulher muito interesseira. O rapaz pede para ela para descer do carro porque não vai rolar mais nada entre eles. A mulher desce achando ruim e xingando o youtuber, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com o Damon abordando essa linda garota. Ele aborda a mulher, elogiando ela e perguntando como ela está. A moça agradece o elogio e diz que ela está muito bem. O rapaz então tenta perguntar o nome dela, mas a moça fala que seu nome é Nicole. Damon então pergunta para onde a garota estava indo e ela diz que vai à festa com seus amigos. O rapaz pergunta se ele poderia ir junto com ela, mas ela diz que não, pois os seus amigos não iriam gostar do cheiro de frituras que ele está e fala para ele arrumar um emprego melhor. Damon, então sem sucesso ao tentar conversar com ela, vai em direção ao seu glorioso Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando o YouTube abre a porta do seu carro, a garota volta puxando assunto com ele e ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Depois do YouTube confirmar que sim, a mulher surpresa pergunta como ele comprou aquele carro trabalhando no McDonald's. O rapaz então fala que ele não é um simples funcionário, e sim um dos donos do McDonald's. A garota muda de assunto e diz que a cor do carro do rapaz é sua cor preferida. Damon agradece e elogia a mulher, dizendo que ela é muito linda. A mulher agradece e já vai perguntando se poderia dar uma volta no seu glorioso carro. Mas o rapaz a questiona, perguntando se os seus amigos não iriam ficar bravos dela deixar eles esperando. Mas a mulher diz que não, que eles podem esperar um pouco. Damon então diz que ele é novo na cidade e não conhece muitos lugares. A mulher então se oferece e fala que eles poderiam sair juntos para ela lhe apresentar alguns lugares. Ele aceita então e fala para a mulher entrar no carro com ele. Damon, após ajudar a garota a entrar no carro, ele também entra. Em seguida, ele pergunta de onde a garota é. A mulher fala que mora umas 3 ruas acima daquela. E após isso, ela pergunta por que Damon usa o uniforme de funcionário normal, sendo que ele é um dos donos. O YouTube então fala que é porque ele gosta de ajudar seus funcionários e não apenas ficar dando ordens. A mulher então dá em cima do YouTube, falando que se ele cuida tão bem dos funcionários, ele também cuidaria muito bem dela. O rapaz muda de assunto e pergunta qual tipo de cara que ela gosta. E a garota diz que gosta de caras que possuem riquezas para sustentar ela e oferecer para ela uma vida boa. Mas Damon fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala para ela descer do carro. Então a garota fala para ele que ele terá que descer e abrir a porta para ela. O YouTube então faz o que a garota pediu e em seguida ela sai do carro resmungando, mas no fim acabou se dando mal. O vídeo começa com London que vai fazer o teste da interesseira com essa belíssima mulher com seu Corvette. Ele aborda a garota, pergunta como ela vai e se apresenta para ela. E ela responde que está tudo bem. Ele então pergunta para onde ela estava indo. E a mesma responde para ele que estava indo comer alguma coisa. O London então fala que achou ela muito linda e que ela chamou sua atenção. Ela fala que não está interessada e tem que ir embora. O YouTube então pergunta se pode pegar o número dela.
Porém, a mulher responde de forma rude que não está interessada e ele não tem a aparência que ela gosta em um homem. London então fala que ela pegou pesado e vai embora. Ele segue na direção do seu glorioso Corvette. E quando a mulher escuta ele destravar o alarme do carro, na mesma hora ela vem voltando e pergunta se o carro é dele. O London responde que sim e que é claro que o carro é dele. Ela pergunta então para onde ele está indo e ele responde para ela que ele está indo para sua casa que fica logo ali no centro da cidade. Em seguida, London pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que não tem nada para fazer, que só ia procurar um restaurante mesmo para poder comer. London fala também que está com fome e também vai almoçar agora. A garota fala que eles podem almoçar juntos e que conhece um bom restaurante. Porém, o London questiona, dizendo que ela falou que ele não é bom para ela o suficiente. Ela pede desculpas e fala que ele pegou ela num dia ruim. London então fala que tudo bem e pergunta de onde ela é. E a mulher responde que ela é de Nova York. O youtuber então fala para ela que ele é da Nigéria. Logo em seguida, ele chama ela para entrar no Corvette dele e fala que ela vai gostar muito do seu carro. A mulher fala que sim, porque deve ser muito luxuoso. Ela entra no carro e nem parece mais a mesma mulher de antes. Dentro do carro, ela pede desculpas pelo jeito que ela agiu com ele no início. Ela fala que só não gostou do jeito que ele a abordou. Ele fala que foi educado com ela e não falou nada demais. E ela fala que agora está tudo bem e que eles podem almoçar juntos. London então fala que ela faz o tipo de mulher que ele gosta e que está procurando uma mulher com a beleza dela, mas que ele tem que saber se ela vai ser uma pessoa genuína. A mulher fala que ela tem várias qualidades e que ele vai gostar muito dela. Mas nessa hora, o London fala que a única coisa que ele viu nela é que ela é bonita, mas é que é muito interesseira e que não quer mais sair com ela, e pede para ela descer do carro porque beleza não é tudo e que ela tem que pensar melhor antes de tratar mal as pessoas. Ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com Kai abordando essa morena. Ele aborda a morena e pergunta como ela está, e também pergunta se pode conhecê-la bem rápido. Ela fala que está ocupada agora e está com pressa. Ele insiste e pergunta para onde ela vai, e ela fala que está indo encontrar com uma amiga. Ele então fala que é novo na cidade e gostaria de fazer novas amizades e pergunta se eles não podem ser amigos. Ela fala que não, porque não está procurando amizade. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, mas ela responde que não, porque ela tem namorado. Sendo assim, o YouTube toma um fora e vai na direção do seu Corvette, mas quando a mulher vê o Corvette de Kai, ela não resiste, dá meia volta e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTuber fala que é claro que sim, que ele tem as chaves do carro e pergunta o que ela quer. Ela então fala que tem alguns minutos para conversar com ele, mas ele questiona dizendo que ela disse que tinha namorado e não queria conhecê-lo. Ela então fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo que eles estão conversando. Ela então pergunta se ele não vai descer para falar com ela. Ele responde que se ela quiser, ele pode pegar o número dela para ele ligar para ela depois. Ela fica pensativa e fala que queria conhecê-lo e pergunta por que ele está agindo assim. Ele fala que é porque ela disse que tinha namorado e não estava interessada. Mas ela fala para ele esquecer o que foi dito antes e para eles darem uma volta no carro e pergunta se ele não vai chamar ela para entrar no carro. Em seguida, ele desce do carro e pergunta se ela quer mesmo ir com ele. E ela fala que sim, que eles podem sair para beber. Ele então fala que vai levá-la para a sua casa, que lá tem muita bebida. E ela topa e aceita o convite dele.
Ela então entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele quando quis fazer amizade com ela. Ele então fala que foi só ela ver seu Corvette que ela veio atrás demonstrando interesse e pergunta se ela quer ficar com ele só por causa do carro. Ela fala que não, que o carro ajudou um pouco, mas que não é por causa disso. Ele fala que vai levá-la para casa dele então e vai tentar dar uma chance para ela. Mas logo em seguida, ele muda de ideia e fala que não sai com garimpeira de ouro e que ela é muito interesseira. Ela pergunta se ele está falando sério e ele fala que sim e pede para ela descer. Ela fala que eles poderiam se dar muito bem e que ele que está saindo perdendo. Porém, ele fala que não balança com garimpeira e no fim, ela acabou sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com Nate chavecando essa bela garota. Ele aborda a mulher dizendo que ela parece estar muito bem. E ele pergunta qual o nome dela e fala que o seu é Nate. Ela fala que realmente está bem, mas não diz o seu nome. O YouTube para na frente dela e pede para eles conversarem um pouquinho. E ele fala que é novo na cidade e pergunta se ela não irá dizer o seu nome. Ela fala que não e diz que na verdade o rapaz não faz o tipo dela. Ele pergunta se isso é sério e ela diz que sim. O YouTube então fala que ok e se despede da garota e vai em direção ao seu glorioso carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Ela bate na janela do rapaz e ele pergunta o que ela precisa. A garota pergunta qual era o nome do rapaz mesmo, e ele fala que tinha dito que era Nate, e ela fala que é um prazer conhecê-la e que o seu é Sandra. O rapaz fala que agora ela resolveu dizer o seu nome, e ela diz que o rapaz perguntou e que ela não estava prestando atenção pois ela estava no celular. Nate pergunta para onde ela estava indo, e ela diz que iria encontrar uns amigos para irem para Beverly Hills, e o rapaz fala que entendeu. A moça então fala que o carro do rapaz é ótimo e muito bonito. Ele agradece e fala que tem um gosto muito bom de carros e diz que adicionou esse recentemente à sua coleção. A garota então fala que o rapaz deveria levá-la para dar um passeio. O YouTube pergunta se ela está a fim de dar uma volta e a mulher diz que sim. O rapaz diz que ela parecia muito decidida para onde estava indo. A mulher fala que o sol está bem quente. O Nate então diz que na calçada ela não parecia interessada nele e que agora ele está tentando entender por que isso mudou completamente. A moça diz que não era nada e que na hora ela só não estava prestando muita atenção no rapaz, mas que agora ele tem toda a sua atenção. Ele pergunta por que a garota está prestando atenção nele agora, e ela responde que é porque ele é muito fofo. Nate então fala que ele não era fofo quando se aproximou dela, e como ela disse, ele não é seu tipo. Ela diz que está olhando para ele agora, e que antes não estava, e que ela achou ele muito bonito. O rapaz fala que ok e pergunta sobre os amigos dela, e ela diz que eles podem esperar. O rapaz pergunta se ele tem a atenção dela agora, e ela fala que sim. O YouTube então diz que ok e que eles se veem por aqui. E a moça pede para ele não fazer isso e pede para Nate lhe dar uma chance. O rapaz fala que ok, que será somente uma chance e pede para ela entrar. Agora então a garota entra achando que tinha convencido o Nate. Após entrar, o rapaz pergunta se ela é dali, e ela diz que sim e pergunta ao YouTube de onde ele é. E Nate fala que é de Trinity e fala que é por isso que ele estava tentando falar com ela, e diz que queria descobrir qual é o lugar legal nessa cidade. A moça fala que gosta de ir a Beverly Hills e fazer compras com seus amigos. O rapaz entende e pergunta se hoje ela estaria trabalhando muito, e a mulher fala que não trabalha. E a mulher fala que não, pois ela não trabalha. O Nate pergunta se realmente ela não trabalha, e ela confirma para ele que sim.
O rapaz então pergunta como ela está indo sair, sendo que ela não trabalha. A moça então diz que os caras vão pagar tudo para ela, o que ela quiser. O rapaz pergunta se é sério e fala que isso é um pouco doido. E diz que para ela é bem normal, e até fala que Nate deveria ir com eles. O YouTube fala que não está muito afim de fazer compras e fala que na verdade não está gostando muito das atitudes da garota e que ela está demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça diz que não é nada disso e fala que essa é a sua realidade. E diz que acontece porque ela é muito bonita. O youtuber fala que acha que ela é sim, mas que diz que ela também só voltou para conversar com ele por causa do seu carro. A garota fala que é verdade e pede o YouTube para olhar bem para ela e diz que não sai com qualquer um. Nate diz que é melhor ela descer e fala que eles não irão sair juntos. A mulher desce achando ruim, mas no fim acabou tomando fora de Nate. Começamos o vídeo com London abordando essa bela garota. Ele aborda a moça perguntando como ela está indo. A moça diz que vai bem e pergunta o mesmo para London. E o rapaz fala que ele está melhor agora. O YouTube elogia a garota e diz que ela está muito linda. E ela agradece o rapaz. Ele pergunta se ela é dali mesmo, mas o rapaz percebe que a moça está falando outra língua. London fica com um pouco de dificuldade para se comunicar com ela, mas tenta pedir o número da garota fazendo alguns gestos. E ela fala algumas coisas para ele, mas o rapaz não entende e pergunta o que isso significa. Mas mesmo com dificuldade na comunicação, o London tenta conversar com a garota. Ele pergunta se ela fala inglês, mas a moça faz uma cara de dúvida e o YouTube faz alguns gestos novamente, mas a mulher continua com uma cara de desentendida. E eles ficam se olhando e o rapaz, vendo que isso não irá dar em nada, se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. E é nessa hora que a mágica acontece. Quando ela vê o carro que o London está, ela volta perguntando se esse carro é mesmo dele. Ele fala que sim e diz que pensou que ela não falava inglês. E ela fala que sabe sim. London pergunta se ela estava mentindo na calçada e ela diz que não. O YouTube fala que na calçada ela não sabia falar inglês e ela diz que só estava brincando. O YouTube fala que está saindo e que não tem tempo para essas brincadeiras. A moça fala para ele não ir e ainda diz que pode ir com ele. O YouTube pergunta por que ela iria com ele e diz que ele nem a conhece e que ela mentiu para ele. A moça fala para ele que era apenas uma piada e diz para ele não levar tão a sério. O rapaz fala que realmente não estava com tempo e fala que já está indo agora. A moça fala então que ok. Mas então o London fica com um pouco de dó e chama ela. E ele diz que está um pouco confuso e pergunta o que ela acha de entrar no carro para eles conversarem um pouco. A moça fala para ele que tudo bem, então o YouTube fala para ela entrar. A garota entra e vai em direção ao banco do passageiro. Ela entra achando que tinha convencido o London. Após ela entrar, ele disse que pensou que ela não falava inglês, mas ela fala que sim e fala que isso já é passado. E a mulher fala novamente que era só uma piada e diz que ela é bem descontraída e gosta de fazer piadas com todo mundo. Mas o rapaz fala que não é esse o problema e que ela deixou ele um pouco chateada, porque ela estava entendendo o que ele estava dizendo e estava fingindo para ele. A moça então fala que isso faz parte das brincadeiras. Mas o YouTube diz que estava achando que aquilo realmente não era uma brincadeira. E ela faz uma cara de dúvida. Ele diz que assim que ela viu seu carro, parou com isso imediatamente. A moça fala que isso foi só uma coincidência e que ela já iria voltar para conversar com ele e parar com a brincadeira. London diz que acha que não e fala que acha que ela estava demonstrando ser uma escavadora de ouro. A moça então revela que se interessou pelo carro do rapaz sim, e ele então fala que já sabia de tudo isso e pede para ela descer. A moça fala que ok e desce não muito feliz, mas no fim acabou tomando um fora de London.
O vídeo começa com o Naye abordando essa garota. Ele fala que ela tá muito linda e pergunta qual o seu nome. E ela responde para ele que se chama Chelsea. Já ele diz para ela que se chama Naye e é um prazer conhecê-la. O Naye fala que ele é novo na cidade e tá tentando fazer novas amizades. A garota fala que ela pode ajudar ele porque ela é de Houston a conhecer a cidade. Ele fala para ela que seria ótimo. Em seguida, Naye pergunta se ela tem um namorado e ela fala que não, que ela tá solteira. Ele pede para ela passar o número para ele e passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele pergunta quantos anos ela tem. Já ela fala que tem 23 anos. O Naye fala que ela é bem novinha. Em seguida, o Naye pergunta com o que ela trabalha. Ela diz para ele que trabalha em academia. Ele fala que ela tem um belo corpo e deveria ser uma modelo. E a garota agradece o elogio. Naye fala que gostou dela e achou ela muito linda e divertida e que ela está alegrando o seu dia. Ele pergunta se ela tem algum compromisso agora e a garota responde que agora não. Em seguida, o YouTuber fala que o carro dele tá logo ali e pergunta se ela não quer conversar com ele lá dentro. E ela fala que sim, e eles vão na direção do carro e entram na Lamborghini. E ela fica muito impressionada com o carro dele. Em seguida, Naye pergunta o que ela gosta de fazer. Já ela fala para ele que gosta muito de beber e gosta muito de boates. Ele então fala que ele não bebe e também não fuma porque essas coisas fazem mal para o corpo. E ela acaba concordando com ele. Ele pergunta para ela se ela tem filhos. Já ela responde que ela deseja ter filhos daqui uns 5 a 10 anos, mas agora ela está bem tranquila. O YouTuber pergunta quais os planos dela para hoje, e ela responde que vai encontrar com as amigas mais tarde, mas que agora estava indo embora para sua casa. Naye fala que precisa dizer uma coisa para ela e chama ela para eles descerem do carro. Ele mostra para ela a câmera que está gravando e fala que está testando para saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito humilde. Em seguida, ele dá um abraço nela e se despede e agradece por ela ter sido muito legal com ele, e entra na sua gloriosa Lamborghini. O vídeo começa com Kilo, que vai fazer a pegadinha da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa garota e pergunta como ela está. E depois dela falar que está bem, ele fala que ela tá linda demais. A garota agradece o seu elogio. Em seguida, ele pede desculpas e fala que fica meio nervoso quando vê uma garota tão linda. Além disso, ele fala que acabou de se mudar para a cidade. A garota diz que tudo bem e pergunta qual o seu nome. Ele fala que se chama Kilo e pergunta se pode pegar o número dela. A garota fala que pode sim e passa o seu telefone para ele. Ele também pergunta se ela tem namorado, e ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta por que ela está solteira, e ela fala que mudou para cá para estudar e que não está pensando em namorar no momento. Ela então pergunta o que ele está fazendo por aqui. Ele responde que nada demais, que só queria sair para dar um passeio e refrescar a cabeça. Ele fala que eles dois estão solteiros e eles poderiam sair para curtir juntos. A garota topa e aceita, porém ele joga a isca e fala que está morando na rua e está sem casa no momento e sem dinheiro. Porém a garota fala que não tem problema e que eles podem sair assim mesmo.
Em seguida, o YouTube, após ver que ela não é uma interesseira, ele resolve mostrar para ela o seu carro e fala que estava brincando e estava fazendo um teste para saber se ela ia ser uma mulher interesseira, e mostra para ela o seu Corvette. A garota fala que o carro dele é muito lindo. Ele então chama ela para eles conversarem dentro do carro. Em seguida, ele fala que gostou muito do jeito dela e que ela o tratou muito bem e que ela foi muito humilde com ele. Ele fala que gostou das vibrações que ela passou para ele e que a maioria das mulheres só voltam para falar com ele depois que vê seu carro de luxo. Ela fala que gosta de conversar e não trata mal a ninguém. Ele fala que também é um youtuber e que gosta de gravar vídeos para o seu canal do YouTube. Em seguida, ela tira a jaqueta e mostra para ele as suas tatuagens. A seguir, Kilo fala que achou que ela ia ser uma garimpeira de ouro porque nessa região tem muitas. Ele fala que não vai poder sair com ela agora que tem seu telefone e vai ligar para ela para depois eles marcarem de sair. Ele fala que foi um prazer conhecê-la e gostou demais de conversar com ela e vai ligar para ela depois. Ele se despede dela e entra no seu glorioso Corvette. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer a pegadinha da interesseira com sua Lamborghini Urus. Ele pergunta para ela se tá tudo bem e tenta um papo descontraído com a garota. Depois dela falar que tá bem, ele pergunta o que ela vai fazer agora. E ela responde que está indo encontrar com algumas amigas. Ele pergunta se elas moram por aqui perto e a garota responde que sim. Em seguida, ele pergunta qual o nome dela e ela diz a ele que se chama Sabrina. Nate diz para ela: deixe-me pegar o seu número, mas ela responde que não passa o seu número para estranhos. Em seguida, ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não, mas não confia em estranhos. Nate então pergunta se ela não confia em ninguém. E ela responde que sim, que ela só confia em seus amigos. Nate fala que ele é de Trinity e está aqui na cidade para conhecer pessoas novas e fazer amizades e pede uma chance para conhecê-la melhor. Porém, a garota responde que não quer conhecê-lo e nem vai passar seu número para ele. Nate então caminha em direção à sua Lamborghini Urus e a mágica acontece e a mulher muda de ideia e vai atrás dele pedindo para ele esperar. Ela fala que gostou do carro dele. Nate pergunta se ela quer tirar uma foto e ela responde que sim. Ele então começa a tirar fotos dela e pergunta se ela tem mesmo um namorado. E ela fala que não, que ela está solteira. O YouTube então fala que as fotos dela ficaram muito boas e vão bombar nas redes sociais. Na sequência, ele fala que tem tempo livre agora e pergunta se ela não quer sair para comer alguma coisa com ele. E ela fala que é legal e que ela aceita sim. E depois que a mágica foi feita, nem parece mais a mulher que ele tentou falar no começo e estava o rejeitando. Dentro do carro, o Nate pergunta qual o homem ideal para ela. A mulher responde que é um cara que tenha dinheiro e que dê carinho para ela e não deixe faltar nada. Nate então pergunta se ele não tivesse o carro, se ela iria voltar para falar com ele. E ela responde que provavelmente não. O YouTube então fala que ela demonstrou ser uma mulher interesseira e fala para ela ser sincera. Ela fala que ela é interesseira sim, mas que ela quer o melhor para ela. Nate então fala que não quer perder mais seu tempo com uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela desce do carro falando que nem gostou do carro dele mesmo, mas acaba sendo rejeitada pelo Nate. O
O vídeo começa com o youtuber Nate, que aborda essa bela jovem para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela está linda demais no dia de hoje e pergunta como ela está, qual o seu nome e tenta se apresentar. Porém, a garota fala que está com pressa, não tem tempo para perder com ele. Nate pede para ela esperar alguns minutos, mas sem sucesso. Então, ele a deseja um bom dia e caminha até o seu carro de luxo. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. O carro é colírio para os olhos dela, que não resiste e vai até ele perguntando se o carro é dele. Então ela vai até ele e fala que se chama Raquel e se apresenta para ele. O youtuber fala que tem as chaves e acabou de abrir a porta do carro, então o carro é dele. A seguir, Nate pergunta para ela por que ela estava com tanta pressa e ela o responde que estava com hora marcada no cabeleireiro. Então, o youtuber pergunta se ela tem um namorado e depois dela falar que não, ele pede para pegar o número dela e como a mágica já está feita, ela passa o telefone sem nenhum problema. Na sequência, o YouTube pergunta se ela não está com fome porque ele está procurando um lugar para comer. Ela fala que sim, que ele pode levá-la num restaurante que ela conhece que tem frutos do mar. Então Nate fala que é novo na cidade e não conhece nada e precisa que ela o ajude a conhecer os lugares. Ela fala que eles podem ir agora se ele quiser. Ele fala que foi por isso que ele tentou falar com ela, porque queria uma companhia para lhe mostrar a cidade. Então ele fala para ela entrar no carro para eles irem para o restaurante. E ele fala que tem certeza que ela vai gostar do carro porque é muito confortável. E ela fala que já está amando. Mas já dentro do carro, Nate pergunta para ela por que ela não tem um namorado. Ela fala que não conheceu um cara de sucesso que vale a pena. O YouTube então fala que viu ela de longe e viu que ela era linda demais e pensou que tinha que falar com ela. Além disso, ele pergunta por que ela está tão distante. Ela estava tão distante e não queria dar nenhuma atenção para ele. Ela fala que estava com pressa e que tinha um compromisso. A seguir, ele fala que não está com a roupa adequada para ir comer em um bom restaurante e que ele vai passar na sua casa para tomar um banho e trocar de roupa. Nate fala que depois que passarem no restaurante, ele vai levá-la para fazer compras no shopping e pergunta se ela quer fazer compras. Então a garota fala que está precisando fazer compras e que ela está precisando muito de uma bolsa nova e que ele pode pagar para ela. Mas nesse momento, Nate abre o jogo e fala que só tem um problema e ele diz a ela que ela está demonstrando ser uma interesseira porque ela não tinha tempo para falar com ele, mas quando viu seu carro de luxo, ela aceitou sair com ele só por causa do carro. Ele fala que ela é uma interesseira e para ele não vale a pena perder o seu tempo com ela. Ela fala que não é interesseira e pergunta se ele não vai levá-la para sua casa. Nate fala que não e diz a ela para descer do carro porque ele não sai com interesseiras e fala para ela voltar para o seu cabeleireiro. E ela desce do carro e diz que tudo bem e ele a deseja um